Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a agnosia auditiva. Na agnosia auditiva, a pessoa consegue ouvir quando alguém fala com ela, consegue até identificar se a voz é de homem ou de mulher, mas não entende o que estão dizendo. Não é um problema de audição, mas um problema no cérebro para processar os significados do som. O termo agnosia refere-se a um distúrbio perceptivo que leva o sujeito a não reconhecer estímulos previamente aprendidos ou a não aprender novos estímulos sem que haja deficiência na percepção, linguagem ou capacidade intelectual. Na agnosia auditiva, a pessoa consegue ouvir quando alguém fala, consegue até identificar se a voz é de homem ou de mulher, consegue distinguir palavras de outros sons, mas não entende o que dizem. É incapaz de reconhecer o significado de grupos de fonemas em uma frase. Mesmo que gravem a voz do paciente e depois reproduzam a gravação para ele ouvir, para ele se ouvir, ele não conseguirá reconhecer o significado das palavras. Não é um problema de audição, mas um problema no cérebro para processar o significado dos sons. E por não conseguir identificar o significado dos grupos de fonemas, a pessoa com agnosia auditiva não consegue saber se está transmitindo corretamente a sua mensagem. Embora deva-se ressaltar que o grau de reconhecimento das mensagens e a percepção das palavras depende do grau e localização de afetação que causou a agnosia. A agnosia auditiva, ela pode ser dividida em surdez verbal pura ou agnosia auditiva, em agnosia auditiva não verbal e agnosia paralinguística. A surdez verbal pura ou agnosia auditiva, as pessoas têm dificuldade em perceber as palavras, mas são capazes de ler e escrever. A agnosia auditiva não verbal, a pessoa tem problemas para diferenciar sons ambientais ou seus arredores. E a agnosia paralinguística são as pessoas que não distinguem sons musicais corretamente. Dentro desse grupo estão as pessoas com amusia. E o que causa agnosia? Geralmente é devido a uma lesão no cérebro, especificamente nas áreas receptoras secundárias localizadas no tálamo. Essa lesão pode ser resultado de um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, demência ou outros distúrbios neurológicos. No caso da agnosia auditiva, acredita-se que o dano esteja no córtex auditivo secundário e terciário do lobo temporal. No entanto, também existem pessoas que nascem com esse distúrbio, até crescem pensando que é normal, em não conseguir reconhecer as vozes das pessoas próximas a elas ou que já ouviram antes. Seria conveniente, nesses casos, para pessoas com algum tipo de agnosia auditiva, recorrer a um fonoaudiólogo. Então, recapitulando, a agnosia é a incapacidade de reconhecer e identificar informações por meio de um ou mais sentidos, ou seja, a pessoa não consegue reconhecer estímulos que já aprendeu ou aprender novos estímulos sem que haja um problema nos sentidos, como a perda da visão, por exemplo. A agnosia é o resultado de uma lesão no cérebro, especificamente nas áreas receptoras secundárias do tálamo. A agnosia refere-se a um distúrbio perceptivo pelo qual uma pessoa é incapaz de reconhecer estímulos previamente aprendidos. A agnosia auditiva é caracterizada pela incapacidade de reconhecer ou diferenciar sons, isto é, o cérebro não pode processar os significados dos sons, mas não há um defeito auditivo. Uma pessoa com agnosia auditiva poderia identificar os sons da voz de uma pessoa,
mas sem reconhecer a pessoa em questão, mesmo que seja um parente próximo. Eles podem identificar os sons do seu ambiente, embora falhem em sua identificação. Acredita-se que o dano ao córtex auditivo secundário e terciário do lobo temporal seja a causa da agnosia auditiva. E quais são os sintomas? As pessoas com agnosia auditiva são capazes de ouvir sons. Eles podem descrever os sons que ouvem. Eles são incapazes de reconhecer os sons. Os sintomas podem estar presentes em pessoas idosas e em crianças, e a sua origem pode ser congênita, hereditária ou adquirida. E quais os tipos de agnosia auditiva? Tem a agnosia auditiva verbal, que é quando o sujeito tem dificuldade em perceber e interpretar corretamente os estímulos auditivos linguísticos. Tem o distúrbio auditivo cortical, que é a dificuldade em perceber, reconhecer e interpretar estímulos verbais auditivos e não auditivos. Tem a surdez cortical, que afeta os córtices auditivos de ambos os hemisférios. Tem a surdez verbal pura, que é incapaz de entender palavras, mas pode se comunicar por meio de sinais e é capaz de entender palavras escritas. Tem a agnosia auditiva não verbal, que é a incapacidade de processar qualquer tipo de som não verbal. Tem a amusia, que é a incapacidade de reconhecer a música. Tem a agnosia paralinguística, que é a dificuldade em reconhecer aspectos afetivos, como volume, entonação, ritmo, né? E a fonoagnosia, que é a incapacidade de reconhecer vozes familiares. Existem diferentes exercícios que ajudam a aliviar os sintomas da agnosia auditiva, embora ainda não se conheça um tratamento específico.